Muito bem, 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O título da mensagem da primeira quinta é Os Intocáveis. Você sabia que você é um intocável? Meu amigo pastor William, lá de Vilhena, ele um dia, quando ele viu aquelas minhas mensagens sobre os ditados populares, ele teve uma ideia de fazer mensagens sobre nome de filmes, não é? Isso aqui é coincidência, irmãos, eu não vou fazer essa, porque tem um filme chamado Os Intocáveis, né? Mas eu não vou fazer uma série de mensagens de filmes assim. Eu dá até vontade, de vez em quando talvez vai aparecer o nome de um filme aí numa mensagem. Mas essa foi coincidência mesmo, quando eu estava pensando em como intitular a mensagem de hoje, essa expressão maligno não lhe toca, me fez então colocar esse nome do filme Os Intocáveis. Me parece que é com o Kevin Costner, esse filme, um filme antigo, muito bom mesmo. Queridos, como assim que somos intocáveis? A Bíblia nos dá algumas garantias sobre como que o maligno não pode nos tocar. E aí eu quero, durante essa mensagem, trazer um alerta do acesso que o inimigo, que o maligno possa ter na minha vida, mas o que é intocável na minha vida. Quando você lê a palavra de Deus, você vê algumas experiências, como dois personagens bíblicos, que nos coloca assim diante do mistério, do inimigo ter conseguido colocar, a Bíblia não diz que foi o inimigo, mas o outro a Bíblia deixa bem claro que Deus liberou o inimigo para fazer isso. Um é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem um misterioso versículo, na sua segunda carta, no capítulo 12, versículo 7, depois que ele conta aquela tremenda visão que ele teve, que ele foi até o terceiro céu, uma expressão poética sobre a visita que ele teve ao céu, porque o mundo antigo entendia que havia 3 céus, os céus das aves, o céu das estrelas, das aves e das nuvens, o céu das estrelas e o céu do infinito, a morada dos deuses e de Deus, né? Quem cria nos deuses imaginava lá, como os gregos cria no Monte Olimpo e tal. Então quando Paulo, algumas Bíblias falam que Paulo fala que ele teve no terceiro céu, não é? A Bíblia vai dizer no capítulo 12, versículo 7, isso aqui, olha que coisa louca, que não tem explicação. Não tem explicação isso. Paulo só diz, e tem um monte de versão, tem um monte de estudo sobre o que é isso daqui. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, 2 Coríntios 12, 7, foi-me posto um espinho na carne, mensageiros de Satanás. Olha que doideira, irmãos. Para me esbofetear, a fim de que não me exalte. As suposições sobre o espinho na carne de Paulo são várias, né? Uma delas era uma enfermidade que ele tinha, outros falam que era um problema de vista, né? Outros, mas o certo é que ele só fala assim, foi-me colocado, e esse espinho na carne era o mensageiro de Satanás. Irmãos, eu gosto da Bíblia por causa disso. É um livro de que você tem que crer e continuar crendo em Deus, apesar de algumas coisas não estarem explicadas. No capítulo 12, ou melhor, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 19, tem outra coisa que Paulo deixa a gente voando assim, mas ele fala, e ele não explica como é que isso aconteceu, mas aconteceu. Vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 19, a Bíblia diz assim, ou 18, que eu estou citando de cabeça aqui, 1 Tessalonicenses, eu estou em segundo, diz assim, 18, 2,18,
Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ele só fala isso, ele não fala como, ele não fala quais foram os instrumentos. Então, quando a Bíblia diz que o maligno não nos toca, é bom nós não isolarmos esse versículo, para que a Bíblia não haja contradição. O outro drama foi o vivido por Jó. Abre a tua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 2. Olhe comigo para o versículo de número 4. Uma misteriosa concessão de Deus aqui, mas com uma limitação. Olha só. Então Satanás respondeu ao Senhor. Estou lendo Jó 2, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Esse é outro texto misterioso. Mas eu já ouvi experiências de irmãos, de missionários, principalmente do Dr. Billy Graham, de enfermidades que eram uma seta maligna. Pessoas que relatam experiências de enfermidade que depois foi comprovado que aquilo era uma seta maligna. A Bíblia não diz como, irmãos, mas há uma possibilidade, por causa de Jó, que é ainda que seja um livro poético, mas é uma possibilidade de Satanás causar alguma enfermidade. Nós temos aquela mulher que tinha um problema de coluna, e que Jesus disse que Satanás a mantinha presa há 18 anos com aquele problema de coluna. Isso não quer dizer, a Bíblia não está dizendo que Satanás provoca todas as enfermidades, mas há uma possibilidade. Mas pastor, a Bíblia está dizendo que o maligno não nos toca, que o maligno não toca na gente, realmente, mas não toca aonde? Aí vem as garantias de como somos intocáveis em uma parte fundamental das nossas vidas. O hino, é um hino isso aqui, irmãos, ensinado por Paulo, cantado pela igreja, o de Romanos 8. Abra lá a sua Bíblia, no capítulo 8 de Romanos. O primeiro destaque que eu quero dar para o capítulo 8 de Romanos, primeiro é no versículo de número 1. Uma coisa que o inimigo não tem nenhum acesso a nós, é com relação à nossa. Olha que afirmação linda, no versículo de número 1 de Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Então, aí já é um texto que fala que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Agora vamos ouvir o hino, vamos ler o hino que mostra o como nós somos intocáveis na parte fundamental da nossa vida, e eu vou dizer o que é essa parte fundamental na conclusão da mensagem de hoje. Olha a partir do versículo de número 1, é lindo demais, irmãos, é lindo demais. A Bíblia vai dizer em Romanos 8, 31, essas coisas maravilhosas aqui, ó. Que diremos, pois? Olha como você é intocável. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aí vem, quem nos separará do amor de Cristo? Olha como somos intocáveis. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Porém, em todas essas coisas, ou melhor, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Aí vem a afirmação, e aqui entra o maligno, aqui entra Satanás, mas não entra só Satanás não, entra todos, olha só, em todas essas coisas, versículo de número 38, porque estou bem certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Nós somos intocáveis, nada pode nos separar. Aí sim a gente vai tendo uma ideia no que não se pode tocar. No que não se pode tocar. O inimigo pode ter acesso ao nosso corpo. A Bíblia fala de possibilidades. A Bíblia não diz que esta é uma realidade, mas há essa possibilidade do inimigo conseguir cravar uma seta na gente, uma seta de enfermidade, ou qualquer outra seta, mas o que é mais comum na Bíblia está ligado à enfermidade. Mas, no tocante ao que é fundamental para mim, na minha relação com Deus, o inimigo não consegue intervir nisso. Jesus nos dá um alerta. Olhe para o que diz capítulo 10 de Mateus, versículo de número 28. Mateus 10, 28. A Bíblia diz assim, e não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está se falando de Deus aqui. Irmãos, o maligno não pode tocar no seu destino. Ele não tem acesso à sua alma. Ele não mexe com a sua relação com Deus, ele não tem acesso aí. Por isso é que João fala isso para nós. Jesus deixa bem claro isso. Agora, porém, entretanto, entra a nossa responsabilidade. Quando você vai olhar, volta lá para o capítulo 5 de 1 João, por favor, irmãos. Olha que coisa interessante que eu achei. Falei que isso aqui é de Deus, eu tenho que falar isso com a igreja, porque é bom a gente saber disso. Quando você vai olhar para o capítulo 5 de João, você vai encontrar esta garantia aí. Mas a Bíblia, esse capítulo todo, ele vai encerrar com um versículo que parece que é um nada a ver danado assim. Falou, João estava falando de outra coisa, de repente, ele termina o livro assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Sabe qual foi o raciocínio que eu estava olhando para esse texto e falei assim, olha aqui para mim, isso aqui é muito forte, pelo menos foi para mim. Falei, vou falar. Deus está mandando falar. Estou só me lembrando aqui, que é muito legal, né, os irmãos? Deus está mandando, eu vou falar. O maligno não pode te tocar, mas você pode tocar no maligno. Você pode dar acesso ao maligno na sua vida. Quando eu olhei para o último versículo de 1 João 5, João está falando, né? Aí ele está falando ali do pecado que é para a morte, do pecado que não é para a morte. Inclusive ele libera a gente. Você tem que fazer um estudo, quais serão os pecados que são para a morte, mas eu não quero falar sobre isso não. Mas ele encerra o livro e veio à minha mente isso. 1 João 5,18, o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, último versículo, que é o versículo de número 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, você pode tocar no maligno. Você pode se contaminar com o maligno. Você pode. Então o que acontece?
Eu fico pensando no drama de Pedro, né? Jesus chegou para Pedro assim e falou: Pedro, Satanás veio falar comigo, ele queria dar uma testada em você, mas eu intercedi por você. Depois Jesus avisa para ele: ó, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Deixa eu dizer uma coisa que eu creio sobre os alertas de Deus. Eles não são algo que tem que acontecer. Quando Deus nos avisa de alguma coisa, aquilo pode ser mudado. Pedro cometeu um erro que eu quero que vocês não cometam esse erro, e eu sempre aviso isso aqui para a igreja. Pedro estava confiando muito nele, ele falou: Senhor, jamais, não farei isso. Se o Senhor morrer, eu vou morrer junto contigo. Se Pedro tivesse ido por outro caminho, quando Jesus falou isso para ele, ele falou assim: Senhor Jesus, por favor, me ajude, me fortaleça, para que eu não faça isso. Pedro não teria negado a Jesus. Mas ele confiava muito nele, sabe? Naquele momento ele tinha certeza, irmãos, não prometa nada, não confie em você. Se Deus não mudar a mensagem de domingo, eu quero falar sobre a capacidade, o que fazer com o poder que temos. Não confie na sua carne, não confie, então pare, não prometa nada. Não ache que você consegue sozinho. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso para nós no capítulo 7 de Romanos. Ele vai falar assim: ó, querer o bem está em mim, mas eu não consigo efetuar. O bem que eu quero, isso eu não faço. O mal, ai de mim. Paulo revela as pisadas na bola que ele dá. Eu fiquei olhando assim, para que hora que... Por que Paulo fala que o bem que ele quer, ele não faz? Eu vi uma realidade. No capítulo 4 de Efésios, Paulo manda a gente suportar um ao outro. Só que ele não suportou Barnabé e João Marcos. No capítulo 15 de Atos. Eles brigaram e a briga deles foi tão feia que eles se separaram. Falou: aí Paulo falou: não, vai lá para o capítulo 7. Eu não disse que eu consigo todas, eu também piso na bola. Aí depois ele restaura o relacionamento dele com João Marcos, tal, mas a gente é assim, irmãos. O apóstolo Pedro foi avisado por Jesus. O apóstolo Pedro foi avisado por Jesus: olha, você vai me negar. Se ele mudasse o discurso, eu quero que você mude o discurso. Não confie, não, isso eu não faço, jamais farei. Não. Senhor, me ajude. Se eu estiver no limiar de fazer qualquer coisa que vai desonrar o Senhor, me ajude. Porque nós somos propensos, irmãos, a nós mesmos puxar o nosso tapete. O maligno não toca no seu destino. O maligno não pode tocar, ele não pode tirar o amor de Deus sobre você. O maligno pode ter acesso às minhas coisas materiais. Olha como o maligno tem acesso às nossas coisas materiais. Jesus falou para a gente não ajuntar tesouros na terra, porque os tesouros na terra, a ferrugem e o ladrão. Jesus fala da possibilidade dos nossos tesouros serem corroídos e de serem roubados. Coisas materiais, o maligno nos toca sim. Mas onde o maligno não toca na gente? Naquilo que é fundamental, no amor de Deus para comigo, na minha alma. O meu destino eterno é de exclusividade de Deus. E qual é a minha parte? A minha parte é saber que não está dizendo ao contrário. A Bíblia nos dá a ideia, e aí eu quero que vocês fiquem com esta frase de efeito: o maligno não me toca, mas eu posso tocar no maligno. Vocês entenderam isso, irmãos? Você dá acesso, você dá a brecha, você dá legalidade, e o maligno vai lá e se aproveita disso. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, manda a gente vigiar, porque o diabo, vosso adversário, nosso adversário, anda ao redor buscando a quem possa tragar. Você é um intocável, amém? Na sua relação com Deus,
O amor de Deus é intirável de você. Você não pode ser tocado. Nada pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. O inimigo não pode mexer com a sua alma. Ele não pode mexer com o seu destino. Isso é coisa de Deus. Mas fique atento. Você pode tocar no maligno. Amém, irmãos?